Sejam todas e todos bem-vindos ao nosso bate-papo online sobre o pensamento algébrico. Eu sou Solange Turgente Adamoli e farei a mediação desta atividade. Vou iniciar fazendo a minha descrição para o conhecimento das pessoas cegas ou com baixa visão. Sou uma mulher, pele branca, cabelos castanho escuros, longos, lisos. Eu estou usando uma blusa azul marinho com um casaco verde, que hoje está muito frio, e uma echarpe no pescoço. No fundo, é possível ver uma parede, né, em tons de azul. Eu estou com a iluminação mais baixa por conta de não atrapalhar no vídeo, na minha imagem, aqui não dá reflexo. Para conhecimento dos alunos surdos, né, das pessoas surdas, eu quero informar que hoje nós estamos sem intérprete ao vivo, porém, assim que este vídeo for disponibilizado para ser consultado, ele terá a tradução em Libras para todas as pessoas surdas que desejarem acompanhar. Bom, é com grande prazer que a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas, o DOEP, realiza mais um evento formativo complementando o programa de formação permanente. A realização desta conferência tem como objetivo oportunizar o aprofundamento da compreensão acerca do desenvolvimento do pensamento algébrico nos anos iniciais. Hoje, contaremos com a participação da Paula Teixeira e a Renata Ferreira na moderação do chat e também com o Eduardo Calabria na organização e transmissão desta mesa virtual. Assistiremos à conferência com o tema Pensamento Algébrico, um bate-papo sobre ensino nos anos iniciais, que será realizada pela professora doutora Vanessa Dias Moretti. E, em seguida, abriremos um momento para discussão sobre as perguntas enviadas no chat. A equipe agrupará as perguntas enviadas para que a professora possa responder ao final da sua apresentação. Por isso, a sua participação é de grande importância para este momento de formação. Participe enviando, então, perguntas pelo chat. Informamos, então, que o vídeo desta conferência ficará disponível no canal da Secretaria de Educação para consultas futuras. Este encontro, ele foi idealizado em decorrência da experiência formativa realizada em parceria entre o DOEP, o Programa Matemática em Atividade da Pró-Reitoria de Extensão da Unifesp, Campus Guarulhos, e o Laboratório de Inovação e Criatividade da Escola de Administração Pública Municipal, a ESAP-Lab, a partir do curso denominado Álgebra nos anos iniciais, utilizando jogos digitais e tecnologias de informação e comunicação, destinado aos professores dos últimos anos do ensino fundamental e gestores. O curso foi oferecido pelo terceiro semestre consecutivo para os nossos docentes por meio do quadro de cursos de formação permanente. É importante destacar que o desenvolvimento do pensamento algébrico está contemplado em nossa proposta curricular, o quadro de saberes necessários, QSN 2019, associado à capacidade de estabelecer generalizações e relações, além de interpretar situações e resolver problemas cotidianos, QSN, página 131. Para dar início à nossa conferência, convido, então, a professora doutora Vanessa Dias Moretti. Ela é docente da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e desenvolve pesquisas em educação matemática, focando especialmente a formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática, aprendizagem da docência, atividade de ensino, teoria histórico-cultural e teoria da objetivação. Seja muito bem-vinda, professora Vanessa Moretti, a palavra é toda sua.
Boa noite Solange, boa noite Renata, Paula, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Agradeço a presença de vocês, o interesse, a participação. É com muita alegria que a gente chega nesse momento que coroa o fechamento, a finalização desse trabalho que tem sido organizado nessa parceria que a Solange apresentou entre a Unifesp, por meio de atividades de extensão, nesse programa que é Educação Matemática em Atividade, que eu coordeno junto ao Departamento de Educação, e o DOEP, a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Guarulhos, com o trabalho do Alex, que foi o professor, o idealizador do curso aí, trabalhando junto intensamente com as ferramentas digitais para viabilizar o trabalho com o pensamento algébrico, ainda que com a dificuldade dos encontros presenciais nesse momento, mas eu tenho certeza que foram encontros muito produtivos. Eu vou conversar com vocês sobre o que é esse pensamento algébrico. A ideia é que esse encontro ele finalize uma sequência de encontros que já foi realizada no contexto do curso de extensão e da atividade de formação, mas eu imagino que muitas pessoas não tenham participado do curso, então, embora tenha um caráter de fechamento, eu busquei dar um panorama geral para quem também não participou se sentir incluído e ao final a gente conversa por meio das perguntas que vocês podem enviar. Então eu vou projetar aqui a minha apresentação e a gente vai conversando a partir daí. Enquanto carrega a apresentação, eu gostaria de compartilhar com vocês também que muito do que aparece aqui nessa apresentação, muito do que apareceu no curso, é um resultado de um trabalho coletivo que tem sido desenvolvido no GPED, que é um grupo de estudos e pesquisas sobre a perspectiva histórico-cultural e que tem se dedicado, na linha de educação matemática, ao estudo do conhecimento algébrico, do pensamento algébrico nos anos iniciais. Então, estão todos também, todos e todas convidados a conhecer o grupo, os trabalhos do grupo e se aprofundarem aí dentro do interesse de vocês na educação matemática. Muito bem. Então, nossa conversa, nosso bate-papo sobre pensamento algébrico nos anos iniciais. Como eu pensei essa conversa, que temas a serem contemplados? Então, num primeiro momento, eu vou fazer um histórico breve sobre como que surge essa discussão sobre pensamento algébrico, conhecimento algébrico no contexto internacional, e depois vou trazer isso para o contexto da BNCC, que é bem posterior a essa discussão internacional, mas acho que é importante para que a gente se situe. Falar um pouco do que é o pensamento algébrico, algumas características desse pensamento algébrico, possibilidades de como compreender esse conhecimento algébrico e o pensamento algébrico nos anos iniciais. E, por fim, vou trazer aqui alguns exemplos, algumas possibilidades de práticas pedagógicas que podem ser desenvolvidas visando esse desenvolvimento do pensamento algébrico. Alguns são exemplos de livros didáticos, outros são exemplos de textos acadêmicos, e outros são exemplos que nós produzimos aí no nosso coletivo. Então, para começar, eu traria aí duas questões desencadeadoras que podem ser interessantes quando nós falamos desse tema. Então, primeiro, nós falamos de conhecimento algébrico ou de pensamento algébrico nos anos iniciais? E uma segunda pergunta, é desejável, é possível se ensinar conteúdos algébricos nos anos iniciais? Então, ao longo aqui da nossa conversa, eu vou contemplar essas duas questões. Então, inicialmente, eu poderia perguntar para vocês, quando nós falamos de pensamento algébrico, de conhecimento algébrico, o que vem à mente?
né, é relativamente recente em termos históricos na organização curricular, pelo menos de forma explícita, como aparece na BNCC, a introdução da álgebra como conteúdo a ser abordado nos anos iniciais, embora os parâmetros curriculares nacionais já falassem de uma forma mais transversal do conteúdo álgebra. O que vem à mente? Em geral, eu faço essa pergunta para os meus alunos de graduação, em cursos de formação de professores, e quando a gente pergunta isso, a resposta que vem remete a conteúdos algébricos do ensino fundamental 2 e do ensino médio. A álgebra é quando tem letra, é quando tem X, é Bhaskara, é gráfico. Então, em geral, os conteúdos tradicionalmente associados com conteúdos da álgebra são as equações, as variáveis, as funções, os sistemas, enfim. Mas será que é isso que nós estamos falando quando nós falamos de conhecimento algébrico nos anos iniciais? Essa é uma pergunta que nós vamos percorrer ao longo da nossa conversa. Vamos ver se é isso, né? Para responder essa pergunta, vamos contextualizar o que é esse conhecimento algébrico. Então, no contexto internacional, essa discussão do conhecimento algébrico nos anos iniciais surge com o termo Early Algebra, que foi traduzido como pré-álgebra no Brasil durante algum tempo, ainda tem há textos que ainda fazem essa leitura, e no começo dos anos 2000, na verdade antes já se tinha bastante interesse nesse contexto de pesquisa, mas no início dos anos 2000 surgem vários textos e vários pesquisadores se interessam por essa temática de forma mais intensa, e nós vamos ter referências que até hoje são importantes e ainda são tomadas aí como fundamentais quando nós falamos do pensamento algébrico nos anos iniciais. Então, lá em 2005, Blunt e Caput dizem o seguinte, que essa pré-álgebra seria um processo pelo qual os alunos generalizam ideias matemáticas a partir de um conjunto de casos particulares. Então, a partir de situações particulares, busca-se generalizações, né, estabelecem-se essas generalizações, que podem acontecer através de um discurso argumentativo e expressar-se de forma progressivamente mais formais, de acordo com a idade das crianças com as quais nós estamos trabalhando. Na mesma direção, Ponte, em 2005, diz que no ensino, essa compreensão de álgebra, daquela que eu coloquei, né, dos conteúdos tradicionalmente abordados, quando se fala de álgebra, essa compreensão precisa ser ampliada, de modo que não se restrinja, né, a equações, a manipulação ao desenvolvimento do pensamento algébrico. Canavarro também vai falar sobre isso e vai nos dizer o seguinte, olha, quando falamos do pensamento algébrico, aceita-se que a notação algébrica convencional, aquela com X, equações, letras, não é o único veículo, não é a única forma de expressar ideias algébricas. Então, nos anos iniciais, nós vamos reconhecer como caminhos possíveis para expressar essas ideias relacionadas ao pensamento algébrico, caminhos como a linguagem natural, tabelas, gráficos, muitas vezes uma expressão, um gesto, um desenho. Então, é muito importante a sensibilidade do professor de reconhecer nas diversas manifestações possíveis da criança que ali tem uma tentativa de generalizar uma ideia para além de casos particulares que estão sendo trabalhados. E nessa direção, a ênfase do pensamento algébrico não é na formalização matemática, que nós dizemos da formalização na álgebra simbólica, né, com aquelas referências que nós temos, principalmente ao final do ensino fundamental e no início do médio, mas o foco está nos significados. É importante
que o cerne do pensamento algébrico seja, de fato, os significados. Esse cerne está no uso de símbolos como recurso para representar ideias gerais. E esses símbolos, no caso dos anos iniciais, como eu disse, podem ser de diferentes naturezas, como nós vamos ver aqui ao longo da nossa conversa. Muito bem, então tomando esse breve histórico, nós temos o quê? Que, de forma geral, aparece como central na compreensão e na discussão do que é o pensamento algébrico, a ideia de generalização, a ideia de generalizar, a ideia de superar casos particulares. Como é que essa discussão aparece hoje na BNCC? Então, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com a BNCC. A BNCC, na área de matemática, está organizada em unidades temáticas, que são números, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística e álgebra. Então, números, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística, embora com outros nomes, já apareciam como blocos de conteúdos nos parâmetros curriculares. Essa unidade temática álgebra é que, organizada dessa forma, explícita, com a indicação das habilidades, expectativas de aprendizagem, é que ganha um novo corpus aqui na BNCC. Bom, e como que essa unidade temática álgebra aparece na BNCC? Eu trouxe aqui uns trechinhos da BNCC, que eu vou ler com vocês, para a gente tentar desvendar o que a BNCC traz, e a partir daí a gente vai fazer algumas sínteses e discutir alguns exemplos. Então, quando se refere ao ensino fundamental de forma geral, a BNCC diz que nessa unidade temática, nós entendemos que a finalidade é o desenvolvimento do pensamento algébrico. E que esse pensamento algébrico, ele é essencial para garantir ali a utilização de modelos matemáticos para compreender, representar, trabalhar com relações quantitativas de grandezas e outras situações ali envolvendo símbolos, letras, enfim. Para o desenvolvimento desse pensamento algébrico, é necessário que os alunos identifiquem regularidades, padrões de sequências numéricas e não numéricas, estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação de interdependência entre essas grandezas em diferentes contextos, bem como criar, interpretar e transitar entre as diferentes representações gráficas e simbólicas. Isso de forma geral. E diz ainda que ideias fundamentais relacionadas a isso são equivalência, variação, interdependência, proporcionalidade. Vamos ver o que é isso e como que isso acontece, né, gente, nos exemplos. Esse trecho que eu li diz respeito ao ensino fundamental de forma geral. Falando especificamente dos anos iniciais, o texto continua, né, que nos anos iniciais é imprescindível que esse trabalho aborde a regularidade, generalização de padrões e propriedades da igualdade. Então, eu coloquei aqui em negrito o que se espera do trabalho da matemática nos anos iniciais, esse trabalho voltado ao desenvolvimento do pensamento algébrico. Então, embora se espere isso, o texto destaca que não se propõe o uso de letras. Aqui, a gente entende que não é o objetivo que se chegue à representação de uma expressão geral através de letras, o que não significa que não possa acontecer, dependendo da turma, né, do grupo, do interesse, das possibilidades ali que as crianças apresentem, né, então dependendo do tipo de mediação que se coloca, mas não é isso o principal como nós vimos, é trabalhar com ideias, com significados e com essa perspectiva da generalização. Além disso, o texto vai dizer para a gente que o pensamento algébrico aparece numa relação muito intrínseca com os números, principalmente quando se trabalha com sequências, nessa ideia de completar sequências, prever qual que é o próximo termo da sequência e identificar regras de formação. E traz alguns exemplos do que pode ser feito. Então, por exemplo, quando se fala de uma relação de equivalência, a relação de equivalência diz respeito
a uma compreensão da igualdade. Normalmente, quando eu pergunto, bom, como que vocês entendem o sinal de igual? Como que vocês aprenderam o sinal de igual? O que que é o igual? O igual, ele muitas vezes aparece e é ensinado como um indicador de resultado. Então, nós colocamos 3 vezes 7 igual, e, na verdade, o que nós estamos dizendo é, me diz qual é o resultado dessa operação. Então, a criança aprende que o igual indica a resposta. Não é exatamente isso, porque o igual, é claro que quando eu coloco 3 vezes 7 igual a 21, eu estou dando o resultado dessa operação, mas mais do que isso, esse sinal de igual, ele representa uma equivalência, ou seja, eu tenho uma expressão aonde o que está de um lado equivale ao que está do outro, embora não seja necessariamente, não sejam lados iguais, porque quando eu escrevo 3 vezes 7, é diferente eu escrever 3 vezes 7 do que eu escrever 21. No entanto, esses resultados, essas expressões, essas operações, esse valor se equivalem. Então, uma primeira orientação importante é que nós trabalhemos com as crianças esse sentido da igualdade, né? A igualdade como o que indica esse equilíbrio. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de como a gente fazer isso. O texto dá algumas possibilidades, dizendo da possibilidade de se trabalhar com operações, né, onde se equivalem operações, mas a gente mostra para a criança que não necessariamente os números são iguais, são 2 mais 3 igual a 5, 5 igual a 4 mais 1, enfim, tem formas de eu combinar isso, portanto eu posso dizer que 2 mais 3 é igual a 4 mais 1. Esse igual aqui, evidentemente, ele não é no sentido do resultado, porque aqui eu não tenho resultado, mas eu tenho duas operações que se equivalem. Então, essas atividades contribuem para a compreensão de que o sinal de igualdade não é apenas uma indicação de uma operação a ser feita. Como eu disse, é a compreensão de que os dois lados se equilibram, vamos pensar assim, né? A ideia de uma balança é muito interessante quando a gente pensa na ideia de equivalência. Um outro ponto que nós buscamos trabalhar quando falamos do pensamento algébrico nos anos iniciais, é a ideia da variação proporcional entre duas grandezas. Então, quando eu tenho problemas, onde eu tenho duas grandezas variando, onde uma depende da outra, e a gente tenta entender como se dá essa relação. Então, por exemplo, aqui nesse problema que o texto apresenta, se com 2 medidas de suco concentrado eu obtenho 3 litros de refresco, quantas medidas de suco concentrado eu preciso para ter 12 litros de refresco? Veja, a gente poderia fazer isso com uma regra de 3, mas não é essa a ideia. A ideia é que a criança vá trabalhando alguns casos e compreendendo, primeiro, quais são as grandezas que eu tenho aqui, o que varia? Varia a quantidade de suco concentrado e a quantidade de refresco. Então, a primeira coisa, identificar quais são essas grandezas. Depois, variam de que forma? Eu tenho 2 para 3. Se eu tenho 2 para 3, como é que isso vai variando? Se eu tiver 4, eu vou ter quanto? Se eu tiver 6, eu vou ter quanto? E aí eu posso até chegar no caso geral. Esses são trechos que aparecem lá na BNCC. Eu trouxe aqui um recorte, eu não vou ler isso, porque esse é um documento que está disponível público na BNCC. Eu trouxe só para a gente. Então, o que eu fiz? Eu peguei a BNCC, fiz uma filtragem só pela unidade temática álgebra, e fui vendo aqui o que aparece como objetos de conhecimento. Então, investigação de regularidades, trabalhos com sequências, identificação de regularidades e sequências determinadas, identificação e descrição dessas regularidades, o trabalho com múltiplos, o trabalho com as propriedades da adição, subtração, entendidas também de um modo geral, propriedades de equivalência, e o trabalho com grandezas e grandezas diretamente proporcionais. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, do que são esses conteúdos, e que muitas vezes são conteúdos que já são trabalhados nos anos iniciais. Então, é interessante que quando a gente vai conversando, imagino que alguns de vocês pensem, poxa, mas isso eu já faço, né? Isso eu já trabalho. E muitas vezes já trabalha mesmo. A questão é
Qual a abordagem que a gente faz? Porque eu posso trabalhar a propriedade de igualdade apresentando a propriedade, simplesmente nomeando a propriedade. Ou eu posso apresentar explorando casos particulares e buscando generalizar essa propriedade num movimento que vai numa unidade ali entre a aritmética e a álgebra, né? Então eu não coloco a regra como pronta, a propriedade como pronta, mas eu crio situações para que as crianças, na verdade, produzam ali coletivamente a regra a partir de situações particulares que elas identifiquem. A partir do meu trabalho como professor, professora, né? Eu vou apresentar isso e a partir dessas possibilidades as crianças chegam a essas generalizações. Muito bem. Então, nós podemos dizer que nos anos iniciais, a ABNCC apresenta como foco do trabalho da álgebra a investigação de regularidades ou padrões em sequências, o sentido da igualdade e equivalência, o trabalho com as incógnitas e o trabalho com grandezas variáveis e relação funcional. Nós vamos falar agora um pouquinho de cada uma dessas frentes aí. Então, voltando para aquele quadro que eu tinha colocado, a gente vê que não é isso, né? Não são esses conteúdos tradicionais, não é a abordagem com esses conteúdos tradicionais da álgebra que se espera quando nós falamos do desenvolvimento do pensamento algébrico nos anos iniciais, e é possível sim esse trabalho, mas que esse trabalho ele vai implicar passar por algumas ideias. A ideia do movimento, no caso ali do refresco e do suco, né, são coisas que estão variando do suco concentrado e do refresco. Eu tenho duas grandezas, então identificar essas grandezas, perceber que os valores se movimentam, mas não se movimentam aleatoriamente, se movimentam de acordo com uma regra que está posta no problema. Trabalhar com valores desconhecidos, então, quando eu trabalho com igualdades, por exemplo, e nessas igualdades eu colocar um valor para que seja descoberto a partir das operações que são apresentadas, isso já é feito com bastante frequência, o reconhecimento de padrões e generalizações a partir de números ou de sequências de figuras, e o trabalho com a relação algébrica funcional, que vai nessa linha de trabalhar com as grandezas nos problemas e tentar chegar a uma regra desse problema, que, como eu disse, pode ser expressa com palavras, né? A criança pode dizer, olha, nesse problema, toda vez que eu multiplico um por 2, eu multiplico o outro por 3, né? Isso, nos anos iniciais, seria o ápice de uma linda generalização e a percepção dessa possibilidade de pensar um problema não só para casos particulares. Vamos avançar a partir daí para algumas possibilidades pedagógicas, quando nós pensamos o trabalho do professor nos anos iniciais. Quando falamos de padrões numéricos, sequências, né, envolvendo padrões numéricos. Então, aqui é um exemplo, são exemplos de livros ou de textos, as fontes estão indicadas. Então, nesse caso, descubra o padrão de uma sequência e complete-a. Veja, a criança ela vai perceber o quê? No item A, 33, 30, 27, a cada número eu estou tirando 3. Então, qual que é o próximo? 33, 30, 27, 24, 21, e aí vai, né? Aqui ela, na verdade, está trabalhando com a aritmética, porque ela está subtraindo simplesmente, mas ela percebe que tem uma regrinha geral, é sempre o número anterior menos 3, é o número anterior menos 3. Num outro nível, a gente poderia até tentar fazer uma regrinha geral, olha, será que a gente consegue descobrir qual vai ser o 10º termo da sequência? Mas aí já é um nível um pouquinho mais elaborado, mas também pode ser feito. No item B, 75, 65, ops, tem um valor que eu não sei, 45, o que está acontecendo? Estou tirando de 10 em 10. Então, trabalhar com padrões numéricos é um bom começo. Isso aqui, olha, é um livro de 2º ano. Ainda com padrões numéricos, 47, 57, isso aqui já é um pouquinho mais elaborado, né? 47, 57, 58, 68, 69. O que acontece? Ó, tiro 10, desculpa, somo 10, somo 1, somo 10, somo 1, somo 10, somo 1.
né? Então, aqui seria 80. Já não é tão simples quanto o primeiro, mas ainda está na mesma linha de perceber regularidade de padrões numéricos. Outra possibilidade é o trabalho com padrões geométricos. Aqui é uma imagem desse texto que está nas referências, e que os autores fazem uma síntese interessante. Quando a gente trabalha com padrões geométricos, a gente pode criar padrões de diferentes tipos. Então, eu posso criar padrões onde eu tenho duas imagens que vão se repetindo. Então, que é um tipo AB, 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 né? Figura 1, figura 2, figura 1, figura 2, figura 1, figura 2. Posso criar outros, né? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 1, figura 2, figura 3, figura 1, figura 2, figura 3. Ou ainda, figura 1, figura 1, figura 2, figura 1, figura 1, figura 2, figura 1, figura 1, figura 2. E a gente pode criar vários outros, né? É interessante também que as crianças vivenciem o reconhecimento de padrões geométricos e que depois elas criem padrões geométricos e troquem com os colegas, e os colegas tentem produzir novos padrões e descobrir os padrões do amigo. Enfim, isso é bem interessante, porque eles vão se motivando em criar padrões cada vez mais elaborados, e fica uma situação bastante lúdica em sala de aula. Aqui um outro exemplo, né, padrões repetitivos. Então, ó, horizontal, vertical, 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 horizontal, vertical, vertical, vertical. São exemplos de vários padrões que podem ser colocados, alguns mais simples, outros um pouco mais elaborados. Esse tipo de material, ele já vem muitas vezes em livros didáticos, e vocês encontram com muita recorrência esses materiais na internet, né? Se vocês buscarem ali padrões geométricos, padrões numéricos, há bastante possibilidades, e há muitos jogos online que permitem isso, né? Hoje, com esse momento que nós vivemos aí, não substitui de forma alguma o encontro presencial, a mediação presencial, o trabalho conjunto em sala de aula, mas, de repente, mandar um link de um jogo ali que tem um pouco desses padrões para as crianças brincarem, né? Claro que eu sei que varia muito a condição de acesso das crianças, mas é interessante também ter isso como recurso. Aqui, ó, padrões geométricos ainda, olha que interessante, o que vai acontecendo. Então, eu tenho indicação de tracinhos que divide a figura ao meio, depois o semicírculo aqui, o arco que eu tenho fica dividido ao meio de novo, depois o que sobrou ao meio de novo. Então, o que seria o próximo, né? Então, eu tenho 2, 4, aqui eu tenho 8, quantos eu teria na sequência? Sempre percebam que o que está por trás, o que é importante, é buscar a regra geral, é buscar generalizar. Aqui são duas situações distintas, não são tão simples quanto as anteriores, porque eu tenho que ir pensando aqui como que eu produzo a próxima figura a partir da que eu já tenho, né? A gente tem dois níveis de trabalho. Um é pensar dessa forma que eu coloquei, a próxima a partir da anterior, e outra é tentar elaborar qual a quantidade de cubinhos que uma figura qualquer teria, dependendo da posição dela. Aí já é um pouquinho mais trabalhoso, nem sempre a gente consegue chegar a isso, né, com todas as turmas do fundamental, mas a gente pode ir sentindo ali qual que é a possibilidade. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho na posição 1. Na posição 2, eu tenho 2 por 2. Na posição 3, eu tenho 3 na horizontal, 3 na vertical e completo, né? Na posição 4, eu tenho 4 na horizontal, 4 na vertical e completo. Então, na verdade, o que eu faço em relação à anterior? Olha, veja, eu tinha essas 3. Se eu repetir essa figura aqui, na posição 3, eu tenho incluída a figura 2 e acrescento uma coluninha de 3. Na quarta posição é a mesma coisa, eu pego a figura 3 e acrescento uma coluninha de 4. Na figura 5, eu pego a figura 4 e acrescento uma coluninha de 5. Né? Então, tem também uma regularidade. No segundo exemplo das bolinhas, é mais simples, eu estou sempre acrescentando 2. Né? Então, é o anterior, mais 2, o anterior, mais 2, o anterior, mais 2, o anterior, mais 2. Padrões com palitos também são interessantes, né? Olha,
também de um livro didático, agora já de 5º ano. Observe a sequência, calcule e responda. Quantos palitos são necessários para construir 20 quadrados? Percebe que tem um outro nível de exigência aqui. No anterior, eu poderia finalizar aí com encontrar a próxima figura, embora o interessante seria pensar num caso geral. Aqui eu já vou para o 20º, então tudo bem, eu posso construir até o 20º, mas eu posso tentar entender o que acontece a cada nova posição e tentar fazer uma regra geral, para que eu não precise passar por todas as construções anteriores para chegar no 20º, para construir 20 quadrados. Muito bem, isso em relação aos padrões. Em relação à igualdade como equivalência, eu também trouxe alguns exemplos. O primeiro é muito próximo do que já apareceu lá no texto da BNCC, trabalhar situações que envolvam igualdades, e aqui, veja, tem duas situações embutidas. Ao mesmo tempo que eu tenho trabalho com a equivalência, eu tenho trabalho com valor desconhecido, que é o que a gente chama de incógnita, né? Trabalhar com um valor desconhecido, descobrir qual é a incógnita do problema. Então, 2 mais 7 é igual a 5 mais quanto? Então, 2 mais 7, 9. 5 mais quanto que dá 9? 4. Então, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com valor desconhecido e, ao mesmo tempo, estou trabalhando com a igualdade como equivalência, porque os números que aparecem aqui são completamente diferentes. Mesma coisa, 25 mais 12, tenho 37. 40 menos quanto que dá 37? Menos 3. Esse tipo de situação é bem interessante. Uma outra possibilidade, que é mais elaborada, que a gente já consegue fazer aí no 4º, 5º ano, é o trabalho com a ideia de balança. Aqui aparece como um mobile. Eu vou indicar, isso aqui é um jogo online, depois eu vou indicar o site aqui para vocês. Mas quando aparece essa imagem, aparece a informação que o círculo vermelho vale 4. A pergunta é, quanto vale o triângulo azul? Então, de novo, é a mesma ideia, né? Eu estou trabalhando com valor desconhecido e estou trabalhando com a ideia de equivalência. Por que equivalência? Porque não são os mesmos objetos que estão dos dois lados. Então, se eu tenho o círculo vermelho valendo 4, 4 vezes 3, 12, certo? Então, eu tenho 12 aqui e eu tenho um 4 conhecido. Eu posso pensar que essas duas figuras se equivalem, também poderia cancelar essas duas aqui, mas vamos supor que eu não faça isso. Então, 4 vezes 4, 16. Então, se eu tirar... Então, eu sei que isso aqui também tem que ser 16, porque o móvel está equilibrado. Se eu tirar 4, dá 12. Então, eu sei que esses dois triangulinhos somados têm que dar 12. Se eles têm que dar 12, logo eu sei que cada um vale 6. Um outro exemplo, também com móvel. Eu tenho o valor do hexágono, 4. Tenho o valor do triângulo, 3. Então, do lado direito aqui, eu tenho 2 triângulos, 3 mais 3, 6. Mas eu sei que aqui do lado esquerdo, quando eu somo o hexágono com a luinha, também tem que dar 6, mas o hexágono já é 4, portanto, o valor da luinha é 2. Olha, vejam que são situações que podem ser bem lúdicas, a gente pode construir isso em situações concretas, até com as crianças, logo no início, né, dos anos iniciais, a gente pode fazer isso com balanças produzidas com cabides, por exemplo, e a gente ir trabalhando com objetos que se equivalam, né, peças de jogos, onde a gente tem uma balancinha com cabide, eu coloco ali barbante com pratinho, e eu vou brincando ali de equilíbrio. Essa ideia do equilíbrio, ela é muito significativa para trabalhar a ideia de equivalência. Desculpa, aqui eu tinha colocado o site, depois se alguém se interessar, é bem interessante aqui, porque há vários jogos, há vários níveis, né, para esses jogos. Pensando a partir dessas operações, tem uma abordagem que é uma abordagem que não é exatamente álgebra, mas que é um caminho que nós entendemos como sendo uma aritmética generalizada. Então, não é só operar com os números, mas é buscar regularidades destes números. Então, o que a gente tem aqui? Olha, se eu tenho 100 mais 150, dando 250.
150 mais 200, dando 350. O que aconteceu de uma linha para outra? Vamos pegar essas duas primeiras linhas. Eu acrescentei 100 nas primeiras, desculpa, eu acrescentei 50 na primeira parcela, acrescentei 50 na segunda parcela, e o que aconteceu com o resultado? Ele ficou acrescido de quanto? De 100. Vamos pegar da segunda para a terceira. Da segunda para a terceira, eu acrescentei 50 na primeira parcela, mantive a segunda parcela, o resultado ficou acrescido de 50. E aí eu posso ir comparando várias, né? Ó, da segunda para a quarta. Da primeira parcela para a primeira parcela da última linha, eu tinha 150, fui para 300, aumentei 150. Tinha 200, diminuí. Então, eu aumentei 50, diminui 50. O que aconteceu com o resultado? Ficou acrescido de 100. E aí, a partir disso, a gente pode tentar discutir com as crianças se a gente consegue estabelecer alguma regra, né, alguma lei geral que aconteça em relação a somar ou subtrair valores das parcelas e o que acontece com o resultado. Nesses casos aqui, o que seria legal as crianças irem percebendo? Que os valores que eu somo em cada parcela, somados, equivalem ao valor somado ao total da adição. No caso da soma e da subtração, a mesma coisa, né? O resultado da soma e subtração é o que vai variar na soma também do resultado da adição. Outro exemplo bem bacana é quando são colocadas essas operações com números e são dadas algumas dicas, né? E a criança tem que ir percebendo, descobrindo os valores das outras letras. Para isso, ela tem que recorrer a conhecimentos que são gerais. Então, vamos pegar aqui a primeira coluna, né? A primeira ordem, né? A ordem das unidades. A gente sabe que isso é unidade, dezena, centena. Então, eu tenho A mais L dando L. Quais são as orientações? Olha, cada letra representa um algarismo par, então eu sei que só tem números pares. Por exemplo, o L é 8. E aí, olha que interessante. O L é 8, e eu estou somando com alguma coisa que dá 8. Que número que somado com 8 dá 8? É o 0. Será que isso vale sempre? E aí eu já chego também numa propriedade do elemento neutro da adição. Né? Qualquer número somado com 0 dá ele mesmo. E a gente consegue ir explorando também algumas propriedades a partir daí. Muito bem. Ainda na perspectiva da aritmética generalizada, eu trouxe um exemplo de um livro que propõe um percurso e vai colocando algumas dicas. Isso é bem parecido com aqueles probleminhas onde a gente fala um número para a criança, faz uma série de operações e ao final fala assim, o resultado deu tanto, e a criança fica pasma, né? Vamos entender por que dá certo. Aqui no problema, o que está sendo falado? Eu vou ler aqui porque está pequenininho. Olha, eu pego um número, você pode pegar um desses 4 números, 16, 22, 30 ou 25, acrescente 177. Depois, multiplique por 4. Depois, tire 300. Depois que você tirou 300, encontre a metade desse número. Encontre a metade. Encontrou a metade, subtraia 200. Subtraiu 200, agora subtraia o número inicial. Subtraia o número inicial e depois subtrai o número inicial novamente. O que acontece? O resultado vai dar 4. E isso independe do valor que for escolhido. É legal discutir com as crianças que a forma como o circuito ele foi criado, ele multiplica o número que eu peguei inicialmente por 4, depois ele divide esse número por 2, e depois eu tiro ele uma vez, eu tiro ele outra vez. Ou seja, eu fiz uma série de operações, mas eu tirei o número que eu tinha escolhido. Então, não importa que número é esse, ao final ele vai ser excluído da operação e o raciocínio vai dar sempre o mesmo. O legal é as crianças fazerem isso e a gente perguntar
nossa, mas que número você escolheu? Ah, 16. Que número você escolheu? 22. Que número você escolheu? 30. E deu a mesma coisa. Será que isso dá certo sempre? Por quê? E aí deixa o grupo discutir por quê. E vai percebendo quais são as hipóteses das crianças e avaliando se as hipóteses elas são particulares, né, ou se elas podem de fato ser generalizadas. O legal é eles perceberem que o número foi multiplicado e depois ele foi dividido e subtraído 2 vezes, portanto ele saiu ali das operações, ele foi anulado, né, ele foi cancelado. Sobre a questão da aritmética generalizada, então, não é exatamente um pensamento algébrico, mas é um pensar geral sobre situações aritméticas, sobre as operações aritméticas. Então, embora não seja ainda o pensamento algébrico, esse processo da aritmética generalizada é bastante importante quando se fala desse caminho aí para o desenvolvimento do pensamento algébrico nos anos iniciais. Bom, eu estou aqui encaminhando para os finalmente, mas eu ainda tenho alguns exemplos sobre a relação funcional. Então, nesse caso, é uma situação que envolve uma sequência de figuras, mas a gente vai abordar isso buscando reconhecer quais são as grandezas e como elas variam para tentar chegar numa regra geral. O que nós temos? Aqui eu tenho a posição da figura e o que vai acontecendo, né? Olha, figura 1, eu tenho um quadradinho. Na figura 2, eu tenho 2 mais 1. Na figura 3, eu tenho 2, 2, mais, na verdade, aqui na figura 3, 2, 2 mais 1. Então, 2 vezes 2 mais 1. Na figura 4, eu tenho 3, 3 e mais 1 do cantinho. Então, 2 vezes 3 mais 1. Na figura 5, eu tenho 2 vezes 4 mais 1. O que vai acontecendo? Sempre a posição que eu tenho, ela é 2 vezes um número a menos que a posição, mais 1. A gente poderia colocar essa situação para a criança construir algumas figuras, algumas na sequência, né, as próximas figuras, e tentar generalizar também. Bom, como é que a gente consegue calcular a quantidade de quadradinhos do próximo? Não se espera que ela chegue nessa linha N, né? Se as crianças conseguirem dizer, olha, a quantidade de quadradinhos é sempre o dobro do que da posição anterior mais 1. Então, se eu estou no 5, é o dobro de 4 mais 1. Se eu estou no 6, é o dobro de 5 mais 1. Se eu estou no 7, é o dobro de 6 mais 1. Não é imediato, né? Eu dizendo aqui é muito rápido, mas com as crianças isso é um trabalho, às vezes, de uma aula, de 2 aulas, né? Porque o nosso objetivo não é cumprir ali tarefas com a pressa, a gente quer desenvolver o pensamento. Desenvolver o pensamento, muitas vezes, é muito mais importante a discussão, a troca, a testagem de hipóteses, a validação de argumentos, do que cumprir quantas sequências você conseguiu ali dar conta. Não é esse o nosso objetivo. Um outro exemplo agora de um probleminha. Imagine que o problema seja esse: uma caixa d'água de 30 litros está sendo cheia por uma torneira que tem uma vazão de 15 litros por minuto. Podemos prever o volume de água na caixa d'água depois de alguns minutos? Perceba, aqui essa pergunta é uma pergunta bem geral, porque eu não estou dizendo depois de quantos minutos eu quero saber qual o volume na caixa d'água. Eu quero saber, dá para saber depois de uma quantidade de minutos quanto vai ter de água na caixa? E isso é legal que as crianças tentem entender, tentem discutir. Eu vou trazer aqui algumas possibilidades, mas certamente surgiriam outras também em sala de aula. Então, se eu tenho 15 litros por minuto, sempre o volume que eu vou ter na caixa d'água é 15 vezes a quantidade de minutos que se passaram desde que eu abri a torneira, né? E se a criança sacar isso e conseguir falar isso, isso já é muito legal, né? É claro que, como eu disse,
dependendo do grupo, dependendo da turma, dependendo do ano, a gente pode avançar um pouquinho. Então, vamos supor que a criança tenha dito, olha, sempre depende de quantos minutos passaram. Esse depende já é lindo, né? Porque ela percebeu que tem duas grandezas e que existe uma relação de dependência. Então, a gente não está preocupado com uma formalização aqui dos termos, da representação matemática, mas sim com o pensamento. Então, quando ela diz depende, ela percebeu que existe uma relação de dependência. Quando ela diz, olha, é sempre 15 vezes a quantidade de minutos, isso também é um caminho de generalização. Supondo que isso tenha acontecido, a gente poderia colocar aí um outro nível. Bom, será que a gente consegue representar essa frase aqui, é sempre 15 vezes a quantidade de minutos, sem usar tantas palavras? E aí, por esse desafio de reduzir essa fala. Muitas coisas poderiam acontecer, eles poderiam fazer desenhos, eles poderiam usar uma letrinha, poderiam usar uma abreviação, e isso já é interessante porque é um caminho para compreender que eu posso usar símbolos, abreviações, representações para representar significados, ideias, né, que são os signos. Bom, com isso a gente passa aí pela relação funcional, e na relação funcional, então, em síntese, o que é importante? A identificação das grandezas, né, o que varia, quais são essas grandezas variáveis, o reconhecimento dessa relação de dependência e expressar essa generalização de alguma forma, que pode ser oral, pode ser pictórica, por meio de desenhos, escrita, simbólica, etc. Finalizando, nós podemos dizer que os desafios para a atividade docente voltada ao desenvolvimento do pensamento algébrico nos anos iniciais envolvem explorar o sentido de equivalência, explorar o movimento entre grandezas e propor situações que envolvam relações entre grandezas variáveis, além do cálculo analítico com quantidades desconhecidas. Isso significa operar, né, fazer operações com valores desconhecidos, mas entendendo que esses valores desconhecidos, mesmo que eu não saiba quais são números, portanto, eles estão submetidos aí às mesmas regras do cálculo com números. Aqui algumas referências, e eu agradeço a vocês a paciência e o tempo que vocês dedicaram aqui a ouvir a minha fala. Vou passar a palavra a Solange, estou aberta aqui para responder perguntas. Professora Vanessa, muito obrigada, eu adorei. Eu vou passar a palavra para a Paula, para a gente passar para responder algumas perguntas que foram surgindo no chat. Paula, por favor. Boa noite a todos, professora Vanessa. Nós temos aqui alguns elogios, comentários, perguntas. Muito obrigada pela sua fala, muita gente agradecendo, dizendo muito bom, muito legal, agradecendo por essa brilhante oportunidade de finalizar, né, a turma especificamente do curso, e muitas outras pessoas comentando que fará com os alunos, que vai pensar em atividades, enfim. E uma das perguntas que foi enviada aqui pela Aline Pessoa é se nós podemos começar a trabalhar com os padrões pelas figuras geométricas e depois partir para os números. Sim, com certeza. Inclusive o trabalho com sequências de figuras, nós podemos começar na educação infantil, né? E muitas vezes a gente vê que isso já acontece. A gente pode fazer isso no primeiro momento com materiais concretos, né? Eu gosto muito dos blocos lógicos, que têm figuras diferentes formatos, diferentes espessuras, diferentes cores, e a gente cria ali sequências e pede para a criança continuar, ou num outro momento a própria criança cria sequências e pede para o coleguinha descobrir qual que é o próximo número. Isso é muito legal. Então, certamente é possível começar por aí. Na verdade, a gente não tem uma regra por onde começar, né? A gente vai oscilando estratégias, e o principal é que a gente tenha, como professor, a intencionalidade de propor situações, estabelecer mediações para que a criança pense de um modo geral.
né? O nosso objetivo é desenvolver essa forma de pensar. A generalização, a capacidade de generalização, ela não é um atributo da álgebra, tá certo? Ela é um atributo do pensamento, né? A gente pode ser capaz de generalizar em todas as áreas. Eu posso ser capaz de generalizar em ciências naturais, em ciências humanas, conceitos diversos da política, né, conceitos da medicina, é muito interessante. Então, generalizar é um atributo do pensamento. Quando a gente fala da álgebra nos anos iniciais, mas a álgebra é a mesma coisa que generalizar? Não é a mesma coisa que generalizar, mas é fundamental que se generalize para pensar de uma forma algébrica. Então, a primeira aproximação é sim essa generalização que pode se dar por diferentes caminhos. Então, o principal vamos ajudar aí, né, vamos criar condições de forma intencional para que a criança pense de uma forma geral, reconheça padrões, reconheça regras, tente expressar essas regras, comunicar essas regras para o outro, né, dizendo isso, por meio dos diferentes recursos, nós dizemos recursos semióticos, que podem ser de diferentes naturezas, mas pode sim, respondendo sua pergunta. Aproveito para dizer que é muito feliz a oportunidade de saber que tem tantos professores assistindo, que é o que a gente tem por objetivo, né, na universidade, quando a gente desenvolve pesquisa, pensa em formação, é que isso chegue em sala de aula. Então, fico muito feliz de ouvir, né, as professoras falando, eu vou tentar desenvolver isso em sala de aula. Então, realmente, isso é um retorno muito feliz. Agradeço a vocês por essa vontade. Nós agradecemos muito também. A professora Gisele Bertoni havia feito justamente a pergunta, né, se a gente poderia pensar em trabalhar, então, com padrões desde a educação infantil, e acho que a resposta, né, já contemplou também. A professora Lê perguntou, né, comentou que foi muito bom, e como ensinar as crianças a utilizar esse padrão de uma forma lógica, né, e aí ela acaba perguntando, contemplando, acho que ela já foi contemplada a outra pergunta dela, se é melhor utilizar imagens ou números, né, acho que a professora comentou já um pouco, se quiser comentar mais um pouco. E a professora Cristiane Aparecida comentou se nós sempre temos que buscar a regularidade. Então, essa primeira pergunta sobre a questão de como pensar logicamente, na verdade, a gente desenvolve formas de pensar, né, a partir da relação com a realidade concreta e com as mediações que são estabelecidas. Isso não é natural, né? Eu trabalho na perspectiva histórico-cultural, a partir de Vygotsky, então eu entendo que a gente aprende com o outro, né? A gente aprende a partir de situações que são culturais, são históricas, porque quando você, professor, você, professora, propõe uma situação para a criança, você tem uma intencionalidade num determinado contexto social, histórico, né, e estabelece ali uma relação com essa criança, cria condições para que essa criança estabeleça relações com o outro, então é sempre intencional, esse desenvolvimento, seja do pensamento lógico, seja da generalização, não é espontâneo, né, não vai surgir do nada, ela vai surgir nessas situações. Então, eu entendo que é proporcionando às crianças vivenciarem situações que tenham esse potencial de reconhecimento de generalidade, né? Quando eu trabalho com padrões numéricos e eu ofereço ali alguns padrões numéricos que eu sei que tem essa potencialidade de ser generalizado, porque tem uma regularidade, né? Ou seja, tem uma lógica ali por trás. Eu estou criando condições para que a criança pense sobre isso. Então, esse artefato que eu estou levando, né, esse instrumento que é cultural, porque foi produzido pela humanidade, quando eu estou levando isso ali para a sala de aula, eu estou criando condições para que a criança se aproprie disso, né? Não só na relação com o objeto, né, vou pôr a sequência ali pronto, né, mas eu ponho a sequência e
crio condições para que essa relação com o outro se estabeleça. Então, eu entendo dessa forma, né? Como é que a gente desenvolve isso? Oferecendo situações diversas nas quais as crianças sejam expostas a esse tipo de possibilidade. E aí, tanto com imagens quanto com padrões numéricos de diferentes naturezas. Se sempre a gente tem que fazer isso com regularidades, não, né? Assim como eu coloquei ali, reconhecer regularidades em sequências é uma estratégia para se pensar essa generalização, mas quando a gente fala da relação funcional, por exemplo, embora haja uma lei geral, a gente não fala de regularidade necessariamente, embora a ideia que está por trás seja mais ou menos a mesma, né? A ideia de que é alguma coisa que sempre acontece. Mas ali eu vou conseguir perceber que dentre as grandezas que são apresentadas, como é que elas se relacionam. Então, mais do que a regularidade é a questão da generalização. No caso dos anos iniciais, eu passei aqui também pela questão de se pensar de forma geral sobre as operações aritméticas, a questão da igualdade. Então, embora não seja o pensamento algébrico de fato, são elementos essenciais de serem trabalhados para que esse pensamento algébrico possa se desenvolver, né? Sem esse sentido da equivalência, por exemplo, fica muito comprometido o registro de relação de dependência entre grandezas, porque eu não sei se vocês vivenciaram isso, eu durante muito tempo fui professora de ensino fundamental, ensino médio, de matemática, e eu lembro que quando a gente propunha situações algébricas, por exemplo, uma expressão para ser simplificado, o aluno falava assim, mas cadê o resultado? E não tem resultado, porque eu estou trabalhando com equilíbrio. Então, você trabalha de um lado, trabalha do outro, na verdade, você transforma os dois lados, chega numa outra coisa transformada, que equivale à primeira, não tem resultado, continua sendo igual. Então, é claro que a gente não tem por objetivo fazer isso nos anos iniciais, mas mudar, né, esse sentido do igual é fundamental. A gente fala mudar, na verdade, para nós, né, porque para as crianças, elas vão aprender isso, então, possibilitar que ela atribua um sentido ao igual que vá na direção da equivalência. Obrigada, professora. No mais, muitas pessoas também aqui agradeceram a indicação do site, algumas pessoas disseram que já conheciam, outras ficaram aqui super animadas, dizendo que vão utilizar, e perguntaram se tem a possibilidade de ter acesso à apresentação, se nós podemos disponibilizar de alguma forma. Tem mais uma perguntinha chegando, em instantes. A Fernanda Batista está perguntando como que podemos aproximar o pensamento algébrico visando as crianças com alguma deficiência ou transtorno de aprendizagem. Bom, isso é muito amplo, né? Porque quando a gente fala nesse tipo de situação, também as crianças, elas são muito heterogêneas. Acho que sempre ajuda a pensar na mediação de um material concreto. Então, situações de reconhecimento de padrões, por exemplo, são muito eficientes de serem desenvolvidas com materiais concretos. E dependendo da possibilidade ali num trabalho conjunto, que busque de fato incluir essas crianças num trabalho coletivo, né, de percebendo também como que o colega identifica isso. Acho que o material concreto é sempre uma boa estratégia para se pensar esse reconhecimento de padrões. Muito obrigada, professora. Só conferindo aqui as últimas perguntas, mas a gente agradece imensamente. Tem mais professoras aqui comentando que estão muito felizes de finalizar o curso de uma maneira tão feliz, né, que é de poder participar desta mesa. Eu agradeço também imensamente e eu passo a palavra para a Solange. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Paula.
Professora, eu vou aproveitar e vou tirar as minhas dúvidas aqui. A Paula estava rindo aqui nos bastidores que eu falei, eu tenho perguntas, né? Nesse de reconhecimento de padrões, eu estava pensando numa atividade que eu fazia com as crianças da educação infantil. Eu gosto sempre de pensar em atividades com materiais concretos, que eu acho que, né, é mais fácil mesmo, né, de desenvolver aí uma série de aprendizagens. E aí, uma atividade que eu lembrei que eu fazia com eles, que a gente brincava de montar, a gente falava que era cobrinha com monta tudo, né? E eu criava padrões com cores, né? Porque foi perguntado de padrões com formas. Então, se é isso mesmo, né? Então, geralmente são as cores primárias, né? Então, eu fazia começava com um padrão simples, vamos dizer assim, não sei se é esse o termo correto, né? Mas um azul, um amarelo, um vermelho, um azul, um amarelo, um vermelho, eles tinham que ir completando para fazer grande. E depois eu ia mudando o padrão, então às vezes dois azuis, um amarelo, e aí eles tinham que ir completando. Se essa atividade é ok, né? Se tá certo. E aí eu pensei em duas outras atividades aí já que eu fazia também já com os primeiros anos, né? Que se elas se é considerado aí como generalização e busca de padrão, uma é com quadro numérico, quando a gente pede para que eles completem, né? Então, assim, eu tinha atividades que eram às vezes para completar linhas, às vezes para completar a coluna, às vezes outros espaços, né, no quadro numérico, que era para ele buscar essa, na verdade, uma regularidade, né, no quadro numérico. E a outra, se isso é possível de ser feito com o calendário, quando os professores trabalham também com as questões de regularidade de calendário, se existe essa possibilidade de trabalho desta forma no uso do mês, né? Então, você tem lá os dias da semana, os dias do mês, se existe isso ou não. Bom, Solange, obrigada pelas suas perguntas. Vamos lá. Com relação à situação que você coloca de padrões de cores, certamente sim, né? É legal a gente pensar que também esses padrões eles vão ficando mais complexos. Então, da forma como você relatou, eu entendo que tem uma grandeza aí que vai variando, que é a cor. Na verdade, não é nenhuma grandeza porque não pode ser representada numericamente, né? Mas uma característica que é a cor. A gente poderia, num segundo momento, associar cor e forma, né? Porque eu posso ter a variação da cor e da forma. Então, eu posso ter um círculo amarelo e, em outro momento, um quadrado amarelo. Então, ele perceber que tem que repetir o padrão, não só com a cor, mas também com a forma. É claro que isso vai ficando mais elaborado, mas é muito interessante também que isso vá sendo colocado intencionalmente. E é legal que professor e professora reconheça que tem um nível de dificuldade que é diferente, né? Uma coisa é só variar a cor, né? Outra coisa é eu acrescentar ali uma forma, acrescentar uma quantidade. Então, são, sem dúvida, padrões que favorecem, sim, essa percepção de regularidade. Acho que a professora Vanessa teve algum problema aí na conexão. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou pedir para que todos aguardem
Aguardem um momento, por favor, para a gente conseguir verificar se a professora Vanessa consegue conectar de novo, né, para ela poder fazer aí as considerações finais da mesa. Por favor. Oi, Tá voltei. voltando, professora. Caiu no começo da sua explicação, por favor. Ai, gente, desculpa. A fala sobre os padrões da educação infantil ficou ou não? Sim, tinha terminado a explicação dos Então, tá. padrões e ia passar para a próxima. Isso, então tá bom. Sobre os quadros numéricos que você coloca, isso eu disse que depende, né? Porque a gente pode trabalhar só como uma relação aritmética. Então, no caso daqueles quadros onde a gente, na verdade, está trabalhando a sequência numérica, né? Vai de 1 a 10, enfim. Muitas vezes a criança faz o mais um, né? Enfim, tem uma percepção ali de uma certa regularidade. Olha lá, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Então tá. Tem uma percepção de uma certa regularidade, mas na verdade é o aditivo, né? O mais um. Então eu posso ficar nisso, ou eu posso, enfim, pedir que essa criança me diga o que tem que acontecer quando eu vario da segunda linha para a oitava linha, né? Então tudo bem, é mais 10 a cada uma, então se eu variei 6 linhas, eu vou somar 60, né? Alguma coisa assim. Então, o instrumento, ele não garante que vai ser uma abordagem mais geral ou não. Por isso que a mediação ali do professor é essencial. Então, pode sim ter essa potencialidade ou não. No caso do calendário, é a mesma coisa, né? Eu posso trabalhar de um modo que a criança perceba que a semana são 7 dias, então sempre eu vou ter, quando eu quiser mudar de semana, eu vou ter que somar mais 7, então, como é que eu faço se eu quiser somar 3 semanas? Então, é possível também fazer esse tipo de abordagem. Embora, como eu disse, está muito mais para uma aritmética generalizada, no sentido de pensar de forma geral sobre as operações, do que, de fato, sobre a questão da álgebra, do pensamento algébrico, porque a gente não chega nessa questão do reconhecimento de grandezas, enfim, mas é um caminho, sim, que é importante de ser trilhado e que é possível de ser feito, né? Até no final da educação infantil, nos anos iniciais, a gente já consegue trilhar por aí. Espero ter respondido, Solange, suas perguntas. Não respondeu sim, professora, obrigada. Eu vou convidá-la, então, para fazer aí as suas considerações finais, e aí depois eu encerro. Bom, então eu novamente agradeço, né? Agradeço inicialmente a parceria com o DOEP, por conta da possibilidade de desenvolvimento do curso, que tem sido aí muito interessante, como possibilidade também na Unifesp, no GPED, de nós pensarmos estratégias para o ensino do conhecimento algébrico nos anos iniciais, da formação de professores. Então, agradeço essa parceria, espero que continue uma parceria duradoura. Convido a todos e a todas que tiverem interesse em virem para a Unifesp também, né? Nós temos vários cursos de extensão, para quem estiver mais empolgado aí, mestrado, doutorado, na área de educação, no meu caso eu oriento em educação matemática, então quem quiser estudar muito a fundo isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agradeço a oportunidade, né, muito feliz, como eu já disse, de dialogar mais perto da sala de aula, e a possibilidade de que essas reflexões aí, que também estão em movimento para mim, né, a gente está sempre aprendendo, sempre repensando, que essas reflexões cheguem na sala de aula, e estou muito aberta para ter relatos posteriores aí das práticas de vocês. Depois vocês podem acessar meu e-mail, vanessa.moretti@unifesp.br, e é isso, tá? Muito obrigada, muito bom trabalho, se cuidem, e até breve. Professora, antes de eu encerrar, eu vou dizer o quanto que eu considero importante esta mesa sobre matemática, né? A gente sempre tem o hábito de falar, ai meu Deus, matemática, né? O que eu faço agora, né? E a gente percebe o medo, né, da matemática. E mesas como essa, que trazem para os professores possibilidades, né,
com materiais concretos, com o desenvolvimento, né, de uma outra perspectiva que não tão assustadora, né, eu acho que facilita não só o trabalho do professor, mas vai provocar lá na ponta que as crianças não venham a ter o medo que muitos de nós temos, né? E aprendemos a ter. Eu me lembro de um professor de matemática muito, muito rígido. Então, apesar de gostar de matemática, eu não fui para o caminho da matemática, acho que eu tinha mais medo dele, né? E de como a forma com que ele nos ensinava, né? Isso era muito difícil. Então, trazer para uma forma mais, eu vou dizer atrativa, mas eu acho que é muito mais concreta e possível de ser trabalhado com as crianças, facilita a aprendizagem das crianças e, quem sabe, aí futuros matemáticos, né? Que eu acho que esse é o nosso maior desejo. Quero começar agradecendo, então, a todos e a todos os professores da nossa rede pela dedicação e participação aqui nesta atividade e na formação como um todo. A gente também espera que essa parceria continue, que nós tenhamos muitos mais cursos, né, sobre matemática e o pensamento algébrico, e principalmente, que eu acho que é a novidade, né, que veio com a BNCC, e eu acho que assustou, né, a palavra álgebra assustou quando ela apareceu, e hoje acho que a gente pode começar a vislumbrar aí que não é algo tão difícil de ser trabalhado. Acho que isso foi super importante para todo mundo. Agradecer aí a Paula, que fez aí a mediação do chat, com o apoio da Renata, pela parceria e o apoio também aí do pessoal do DOEP, que organizou toda essa mesa, né? E a comunicação, através do Eduardo Calabria, que está aqui realizando a nossa transmissão pelo YouTube, e agradecer imensamente, né, aí a nossa conferencista, convidada, a professora doutora Vanessa Moretti, pelas reflexões que nos proporcionou hoje. Muito, muito obrigada mesmo. Esta mesa, então, ficará disponível para acessos posteriores, e a gente está garantindo que, então, nós vamos colocar a interpretação em Libras depois. Muito obrigada a todos, muito boa noite. Obrigada, boa noite.